Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da 91 Cast. Esse episódio hoje aqui é patrocinado pela Super Pro, a loja do profissional, onde você encontra tudo em um lugar só. Hoje aqui temos uma entrevista muito interessante para falar a respeito de expansão, gestão, estratégias, com uma pessoa importantíssima no mercado do varejo. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na 91 Cast com um super convidado muito especial. Estou muito feliz em apresentar você aqui, meu querido Márcio Keller, é isso? Isso aí, Márcio Keller, isso aí. Se apresente aí para nós, conte um pouquinho, né, da Bacana, sua experiência para o público conhecer. bacana. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Erickson, Diego, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, até porque criar conteúdo hoje é muito bacana e principalmente da forma que vocês vêm conduzindo, né? Criando conteúdo de uma forma saudável, produtiva e agregando ao público. Bom, para falar um pouquinho, né? O Márcio Keller, ele já tem 27 anos de estrada no varejo. Na verdade, são 30 praticamente já de CLT e de carteira registrada, né? Então, eu comecei minha vida muito cedo, lá com 14 anos naquela época. Nos anos 90, podia se trabalhar, né, registrado com 14 anos. E eu comecei num ramo que não tinha nada a ver com varejo, né? Eu comecei, na verdade, com comunicação, trabalhando com rádio, né? E fui ali até aos 18 anos. E chegou aos 18 anos, meu pai queria que eu fizesse direito, né? Seguisse a carreira dele. Eu falei, não quero fazer direito, né? E eu acabei empreendendo, abri um restaurante. E ali começou a minha história, né? O meu namoro com varejo. Eu descobri que achei o que eu queria para minha vida, né? Que era lidar com pessoas, atendimento, público. E aí me descobri, né? Então fiquei ali por um tempo tocando o meu próprio negócio. Obviamente que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Como gestor de estratégia. Eu era um menino ainda, 18 anos. Depois acabei tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa, um gigante aí, internacional de alimentos, né? Então, um baita gigante. Fiquei lá por mais 7 anos. E aí, acabei indo para o ramo de lojas de departamentos, material de construção, fiquei por mais 14 anos, uma outra empresa. Em resumo, praticamente passaram-se aí 27 anos já, né? Desde lá do meu primeiro contato com o cliente, que eu me apaixonei e vi que esse era o meu negócio. Né? Então, são 27 anos ligado ao público, ligado à gestão de varejo, à gestão de pessoas. Então, tem bastante historinha para contar, para aprender, para ensinar também, né? Enfim, é bastante coisa para compartilhar. Dentro desses 27 anos de experiência, como que você avalia a transformação do varejo de quando você iniciou até agora? Nossa, Erickson, eu vou te falar que é 360 graus, né? Então, até porque nos anos 90, 96, 97, né? Quando eu abri um empreendimento na época, então não existia a tecnologia que tem hoje, né? Era tudo mais difícil, a informação não chegava com tanta rapidez. Eu lembro que naquela época as comandas eram no papel, né? Sim. Anotadinhas, né? Então Existem ainda, pleno 2024. sim, é verdade, é verdade. Mas naquela época, o fechar uma conta, né, numa mesa era com aquela calculadora financeira, sabe? Então, e tudo mudou, evoluiu, né? Para melhor, obviamente. A gente ganhou velocidade, celeridade nas informações, né? A curacidade, enfim. Hoje, você vai trabalhar aí com um vendedor em qualquer player, o cara não usa mais caneta, o cidadão está usando tablet, está usando celular. Então, na verdade, a tecnologia ela veio a favor. Né? Então, eu sei porque eu vejo pela minha filha, que tem 7, 8 anos, ela não sabe o que era viver sem internet, sem a tecnologia, sem o celular, sem o tablet, É né? verdade. Mas, de certa forma, a transformação, principalmente do mundo físico para o digital, ela foi fantástica e gigantesca, né? Hoje, inclusive, existe um conflito, né? Sadio, obviamente, mas entre a loja física e a loja digital. Você até entregou minha idade, né? Porque eu tô com papelzinho e a caneta aqui, ó. Eu ia falar isso aqui ainda continua. É, Mas todos somos jovens, né? apesar de estarmos no digital, mas ainda não É. largamos a parte da antiguidade, né? E como que você tem entendido os principais desafios dos líderes no varejo hoje em dia? Então, Erickson, eu vejo que as empresas, né, então os empreendimentos, os negócios, eles são balizados em três pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, esses são os maiores desafios das empresas, não só das empresas, como os dos líderes, né? Se vocês conseguirem conciliar um dos maiores capitais humanos que nós temos, né, nas empresas, que são as pessoas, aliada a uma tecnologia, né, e os processos muito bem desenhados, é sucesso com muito primor. Né? O maior desafio hoje é os líderes entenderem, os empreendedores entenderem isso, saberem conciliar isso de uma forma saudável, né? Serem generalistas, usando essas ferramentas da melhor forma. Por exemplo, eu costumo muito usar a frase, né? Trabalhe com foco, método e disciplina. Foco no quê? Foco naquilo que você está fazendo. Foca, né? Onde é que você quer chegar?
Eu estou aqui, quero sair daqui, quero chegar lá. Mas qual é a curva que eu tenho que fazer para chegar até lá? Qual é o método, né? Foco, método e disciplina. Ou seja, dentro do método eu vou usar o quê? Os processos, os procedimentos. E aí a disciplina. Que não adianta eu ter foco, eu ter um método escrito, mas eu não seguir a disciplina para chegar até lá. Ter a constância, né? É, Eu vi aqui que você tem especialização, né, com foco em implantação de processos, métodos de gestão, KPIs, né? Como manter uma equipe motivada para atingir esses objetivos? isso. Bom, eu vejo que hoje o que você precisa fazer? Deixar o teu time engajado, né? Então, se a equipe não está engajada com os teus objetivos, ou seja, você precisa sonhar o meu sonho, né? Não adianta eu ter um sonho, eu quero chegar em tal lugar, ter um trajeto de expansão, de abrir um negócio ou de crescer, e a minha equipe não está conduzindo o mesmo sonho que o meu, não está sonhando comigo, né? Então, hoje, voltando ali à pergunta anterior que você fez, né, um dos maiores desafios e de manter a equipe engajada é justamente esse. Como que eu vou entender como motivar o Erickson? Como que eu vou entender como motivar o Diego? O que motiva o Diego muitas vezes não é a mesma coisa que motiva o Erickson. Então aí é que Uhum. está essa inteligência, porque as pessoas são diferentes. E como eu falei atrás, é um dos maiores bens da empresa, quem são? São as pessoas, né? A empresa ela é isso aqui, né? A empresa ela é parede, computador, mesa, produto. Então, se eu não conseguir entender aonde que eu ligo o botão do Erickson, onde que eu ligo o botão do Diego, eu não vou conseguir ser um líder de sucesso. E esse eu vejo que é o maior desafio hoje das pessoas, né? A nós acharmos profissionais, empreendedores, líderes que possam conseguir achar essa relação, essa sintonia, que possa motivar as pessoas, né? Então, ou seja, não dá para tratar todo mundo igual da mesma forma, como eu falei, porque às vezes o que o Diego tem como propósito de vida ou como agrega valor não é a mesma coisa que o Diego tem como objetivo, né? Até num podcast anterior, né, que a gente fez aqui com o professor Rude, ele comentou que essa era que a gente está vivendo, a gente está com 5 gerações dentro do mercado de trabalho. Uhum. Como lidar com essas 5 gerações sendo motivador, ainda agregando a cultura da empresa, né? Porque não adianta motivar e a pessoa não ter a cultura enraizada da empresa para vendas, né? Para o varejo, enfim. Como fazer isso? É, hoje, obviamente, né, você tem várias, além da gestão de pessoas, você tem vários cases de sucesso aí que vocês podem encontrar no mercado, enfim, que o pessoal já vem praticando, né? Então você pode fazer uma campanha de marketing, você pode mobilizar as pessoas, enfim, fazer campanhas com o fornecedor. A ideia é que o PDV, como eu falo muito PDV, porque a minha vida é muito focada em PDV, Sim. né? Em ponto de venda, né? Então, chão de loja, enfim. Então a ideia é que o PDV ele tenha um clima organizacional que esteja atendendo a todos, independente, né, da função de cada colaborador ou do interesse pessoal de cada um. Profissionalmente, o nosso desafio o que que é? Eu conseguir coletar, né, quando eu falo eu, né, eu como profissional, é conseguir coletar, buscar o 100% do profissional que está na minha frente. Ah, mas ele está me entregando 50%. Não, peraí, vamos fazer um plano de ação focado nesse profissional. Como é que eu saio de 50% para 70%, 80%, buscar 90%? E aí, obviamente, existem feedbacks, existem ferramentas hoje que você vai trabalhando com as pessoas para que elas possam, obviamente, ir subindo, né, dentro da performance dela. E aí você vai acompanhando, até chega um momento que você não precisa mais fazer o trabalho diário, você vai Uhum. apenas fazendo a manutenção, né? E aí você vai gastando energia em outras pessoas, de repente, que precisam de mais apoio, né? Que é um quadrante, né? Você entra, no momento quando alguém entra na empresa, até ela engajar com o teu negócio, você precisa dar mais apoio, né? Depois a pessoa tem mais conhecimento, você dá mais treinamento para ela, você aí sim vai fazendo um acompanhamento com mais cobrança, com mais acompanhamento através das entregas dela. É mais ou menos por aí. E você vislumbra alguma dificuldade entre as gerações ou você acha que é... Ah, sim, 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 sim. Existem vários perfis, né? Então, hoje como eu estava falando do exemplo da minha filha, por exemplo, né? Então, a geração atual ela é muito imediatista, né? Então, ela, obviamente, procura as coisas de uma resposta muito mais rápida. Então, tudo vai muito da tratativa, né? Da forma como você vai conduzir. Então, como eu disse ali, você tem que entender o botão de liga e desliga de cada um. O que que motiva cada colaborador, o que motiva o empreendedor, o que que eu consigo fazer para que essa pessoa, ou até mesmo esse cliente, quando entra na nossa loja, como eu falei, quando eu falo de PDV, o que que eu posso fazer para que eu torne uma experiência de compra diferenciada e ele saia daqui fã da marca, que ele saia daqui com uma experiência diferente de como ele entrou. Então agora eu vou ter que colocar numa sinuca de bico. Você como um entusiasta, varejista, né? Que você considera mais importante? A tecnologia aliada para o cliente
ou um bom atendimento? Então, os dois são muito importantes, só que se você tiver a tecnologia e não souber utilizar, pode? Não, eu ia complementar só como um diferencial competitivo, né? O que que seria melhor? Os dois são muito importantes, né? Então, veja bem, se você tem tecnologia, já está dentro daqueles 3 pilares que eu coloquei lá atrás: pessoas, né, tecnologia e processo. Então, já é um ponto inicial. Até porque hoje tem muitas plataformas, CRM de vendas, enfim, tem muita coisa para ajudar, né, o varejo físico, tanto como o varejo online também, né? Mas se você tem a tecnologia, tem os processos desenhados e as pessoas não tiverem, os processos desenhados e as pessoas não tiverem engajadas, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, não vai servir para nada, né? Você pode ter todos os processos desenhados, mas estão lá engavetados numa gaveta, né? Ninguém lê, ninguém executa, né? Então você precisa ter uma equipe que esteja executando o que você precisa, esteja sonhando os seus sonhos. Por isso que eu digo, né? Então, assim, às vezes eu falo muito do efeito dinossauro, né? O que que é o efeito dinossauro? A cabeça do dinossauro está aqui em cima e tem o corpo dele gigante e lá embaixo a cauda. Uhum. Então, até o dinossauro pensar e a cauda balançar, existe um tempo de resposta. Delay E isso muito grande. acontece nas empresas, né? Então a empresa, mas eu contratei determinado funcionário e eu quero que ele atenda meu cliente da melhor maneira possível, como eu tenho isso desenhado nos procedimentos padrões, né? No POP, enfim, onde for. Tá, mas o que que você fez? Eu mandei um e-mail lá para todo mundo e tá tudo certo. Eles vão ler o e-mail e vão executar. E não funciona assim, né? Então a cabeça pensante aqui em cima soltou um comando, né? Mas lá embaixo até a cauda balançar demora. Então o que que você precisa fazer? Treinar, 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 treinar até que vire acondicionamento. Se você não fizer isso, não criar esse uniforme, esse viés com a tua turma, com o teu pessoal, não adianta você ter tecnologia. Teu cliente não vai ser bem atendido. Não adianta você ter processo desenhado, ele vai estar engavetado. Porque a tua equipe não vai estar engajada, não sabe o que tem que ser feito, né? Então, essa comunicação, que eu sempre falo que a comunicação é um dos maiores problemas nas empresas do mundo. E conosco, às vezes, não é diferente, né? Então, o treinamento, ele te ajuda muito nisso, né? Então, as empresas que treinam, que apostam no investimento humano hoje, no treinamento, primor, sucesso. E a constância, né? Não é treinar uma vez e nunca mais, né? Isso. Até porque você perde profissionais hoje, né? Existe uma certa rotatividade no negócio e você acaba perdendo alguns profissionais muitas vezes para o mercado, que ele é tomador, é tentador. Se você não continua mantendo essa constância, né, você acaba perdendo a tua cultura, a tua identidade, né? E aí, como eu disse, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se você não fizer isso, não tiver uma equipe de base preparada, um time forte para fazer isso, e principalmente a organização, a cultura organizacional, não tiver com esse mesmo pensamento, não tiver acompanhando essa tendência, aí, independente do negócio, né, aí não funciona. E a questão do treinamento também eu entendo que é um critério motivador para as pessoas. Que vê que a empresa se importa, ela tá ali querendo que a pessoa evolua, né? Então, Isso. E a partir do momento que o funcionário, o colaborador e o próprio cliente, ele se sente parte do negócio, uhum. a coisa funciona muito, muito mais leve, com as costas muito mais largas, né? A questão do endo-marketing que você comentou também, eu acho que agrega muito, é bem importante. Posso falar um exemplo? Pode, com Por exemplo, certeza. como a gente faz, às vezes, expansão de negócios também, de pontos físicos de venda, né? Então, esse é um exemplo típico, né? Se você contrata uma equipe, treina uma equipe num outro empreendimento, numa outra unidade, uma outra loja, e leva a equipe para a inauguração dessa nova loja, ela não participou da construção. Não estou falando da construção da estrutura, estou falando de colocar o produto na gôndola, Sim. de colocar o preço do produto na gôndola, de aquele orgulho de pertencer, sabe? De montar uma exposição correlacionada, agrupada, que converse com o cliente. É diferente, porque aquele colaborador que foi lá junto, montou a exposição, colocou o preço, fez a exposição do produto, construiu cada tijolinho, para no dia da inauguração e dali em diante, quando as portas abrirem para o cliente, o orgulho de pertencer é diferente. Igual um filho, né? É igual um filho, exatamente. É. Ele está correlacionado ao negócio, né? Ele não ganhou de presente lá e agora eu Sim. vou tocar. O amor não é o mesmo, A né? expectativa dele é diferente. Exatamente, o amor não é o mesmo. Quando você constrói, você está correlacionado, o engajamento é muito maior, né? Então, ou seja, a chance disso se perpetuar depois com essas equipes que participaram integralmente da construção do projeto, eu falei, obviamente, de uma loja, mas eu estou falando isso para qualquer negócio, né? A partir do momento que você envolve as pessoas, envolve o colaborador, deixa ele engajado com a construção, com cada tijolinho que você está fazendo ali, a tendência dele perpetuar e ele manter, dar continuidade ao teu negócio é muito maior. Você comentou ali atrás a questão do atendimento. E eu acho que é muito importante hoje o atendimento. A gente já comentou diversas vezes aqui a experiência, né? Que hoje em dia gera nos locais. Isso que acaba levando a pessoa à loja física e às vezes deixando o mundo virtual um pouco de lado.
que você considera as etapas importantes para um bom atendimento? Então, hoje o varejo ele está em constante transformação, né, Erickson, Diego? Mas assim, isso que eu vou falar aqui, ele vale também para qualquer negócio, tá? Então, e até assim, não precisa vir ninguém de hardware falar para a gente que isso aí, todo mundo, todos nós aqui somos clientes em algum momento, ou na padaria, ou no restaurante, ou numa loja, ou no mercado, ou até, né, nas redes digitais, né, no e-commerce. E o que você gosta quando você vai ser atendido por alguém? Você gosta de ser bem atendido, né? E Você... até aproveitando, existe também o totem, né? Isso, Em isso, alguns isso, momentos, né? isso. Você Que pode proporciona a até, experiência de você compra. pode até englobar isso dentro da sua resposta, porque Isso, o totem também tem muita gente hoje que está pensando até na substituição do atendimento humanizado, isso. né? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. Então, assim, até porque existem perfis de clientes diferentes, né? Então, assim, vamos lá. É, é, tem cliente, por exemplo, que ele sempre vai comprar na loja física, né? Porque ele gosta da loja física. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Ele gosta de pegar o produto na mão, de se sentir dono do produto, de ter uma experiência de compra diferenciada, ligar o produto, ver Conversar como com é que pessoas. funciona, conversar com pessoas, É, exatamente. Então, assim, no varejo físico, independente do varejo, eu sempre considero que existem 5 etapas fundamentais para o negócio. Primeira coisa é a abordagem, né? Então, você como profissional de vendas, consultor de vendas, independente de qual seja o segmento, você tem que estar com uma boa aparência, sorridente, sorrindo para o teu cliente, usar da empatia, né? Dar um bom dia em que posso ajudá-lo, né? Então, é a primeira coisa. O cliente precisa se sentir notado, entender que, opa, me percebeu. sou importante. Eu sou importante. É É, exatamente isso. Então você pode estar até arrumando uma gôndola, mas chegou o cliente, você larga tudo, foca no teu cliente. Naquele momento, 100% do foco é do teu cliente. Esse é o primeiro ponto, fazer uma boa abordagem. Depois disso, o que eu considero? Faça uma sondagem. Sondagem, entender quem é o tipo do teu cliente. Né? Ele é um profissional, o que, que ele veio buscar, qual que é a necessidade dele, ele é um robista. Então, o que, que eu posso atender, o que, que eu posso oferecer para ele? Geralmente, muitas vezes, o cliente ele já ele é o que vem que você comentou? um profissional, né? Ele trabalha numa área profissional, ou é um cara robista. Robista. É Ah, tá. isso, isso. Eu entendi lobista. Robista, Então, como a gente fala muito de segmento, né, de Sim, material sim, sim. construção, né? Então a gente atende ambos, Sim, sim. tanto o profissional como... Eu acho que o pessoal do material fica meio bravo quando eu vou lá, porque o meu é só hobby mesmo. Não, mas é isso aí. Bom também. Em vez de ficar vendo só decoração. E essa sondagem é importante fazer, né? Sim. Porque muitas vezes o que que acontece? Ele precisa entender qual é o teu perfil, né? O que que eu vou oferecer para o Erickson? De repente o Erickson eu não preciso trabalhar aqui com ele, de repente uma furadeira profissional, enfim, eu posso trabalhar com ele algo Mais plausível ali, né? exatamente, algo mais robusto, que vá Uhum. atender lá. Talvez para furar um quadro na parede, então talvez você não precise de um equipamento com tantas Tecnologia. características, enfim, com Uhum. benefícios como um Uma robista. linha mais doméstica. Exatamente. Então, o primeiro momento é esse, você entender quem é o teu cliente. Então, aborda, né, faz uma boa abordagem, né, conquista ele naquele momento e abre a janela de conversação. Aí você entra, né? Ou seja, faz aquela sondagem para poder entender qual é o teu perfil. Né? E aí você vai o quê? Você vai atender o cliente, você vai demonstrar o produto. Entra o momento, então, um terceiro momento, que é a demonstração. Né? Então, na loja física você consegue colocar o produto na mão do cliente, então dá aquele sentimento de posse, né? Colocou o produto na mão do cliente, ele já, opa, é meu. Ele testa o produto, ele já vê como é que é, ele vê como é que funciona, então sente a textura, né? E nessa hora não tá se falando em preço, porque o preço ele agrega valor, não existe caro e nem barato, né? Imagina, você pode pegar, vamos falar dois extremos, né? Você tem lá um Fusca e você tem um Tesla. Cara, os dois te levam no mesmo lugar. Os dois não chovem dentro, os dois vão subir um morro, os dois vão chegar no mesmo destino. Mas existem as características, os benefícios. E isso vale para qualquer negócio. Então não é que o Fusca ele é mais barato ou que o Tesla é mais caro. É que existe agregação de valor. Aqui tem benefícios, tem outras características que esse carro aqui não tem. Isso vale para o liquidificador, para a dona de casa que vai comprar um liquidificador, isso vale para o profissional que vai comprar uma furadeira. Então, entendeu a importância de você sondar o cliente para mim não vender errado. Eu tenho que entender o que eu posso te oferecer para que a É. tua experiência seja positiva. Senão você vai chegar em casa e vai dizer, poxa vida, eu fui naquela loja e... Engraçado que hoje escutei uma situação meio parecida, onde o rapaz ia comprar uma Ferrari. E o cara perguntou, mas você sabe dirigir uma Ferrari? Não. Então, ele não era uma Ferrari que ele queria um carro apenas.
Mas talvez a sondagem não foi feita uma boa leitura, né? Isso aí, é bem isso aí. É. É típico, né? Enfim, aí você fez a sondagem, abriu a janela de conversação, entrou dentro, né? Conversou com o cliente, ali já cria uma proximidade, né? Então, enfim. E aí você vai para a demonstração, mostra o produto, cria uma experiência diferenciada, né? Então, mostra o produto para o cliente, testa o produto, né? Aí você entra numa janela que é infinita, né? Você pode entrar dentro da quarta etapa, que é a venda complementar. Então, vamos falar, por exemplo, de uma furadeira. O que você pode vender para um cliente que vai comprar uma furadeira? Você tem infinidade de itens. Você pode vender a broca, você pode vender o coletor de pó, você pode vender uma extensão para, né, ele trabalhar com a furadeira mais longe, você pode vender a caixa de ferramenta, e assim vai. Você vai vender um chuveiro. Né, independente, né, para dona de casa. Obviamente, todo mundo, se é dona de casa, se é o profissional, todo mundo vai precisar da fita venda-rosca. Todo mundo vai precisar da fita Com isolante, certeza. né? E muitas vezes você vai hoje nisso, em um varejo qualquer, e as pessoas esquecem de te oferecer isso. E olha que eu tenho um caso prático que aconteceu essa semana. Um amigo meu, verdade, foi comprar um. Não foi na Super Pro, mas foi comprar uma pia pro banheiro. Essas que fica em cima, né? Sobrepor. Não é de sobrepor. Ela é fixada direto na parede. Uhum. A moça vendeu a pia, vendeu tudo e não vendeu o parafuso para fixar. Vai fazer como? Você viu só? Que é uma coisa muito óbvia, né? Exatamente. Então, qual que É, foi a experiência de compra? é horrível. Ele chegou e ele falou: Cara, você não tem um parafuso desse? Porque eu fui lá na loja, a moça me vendeu tudo e me vendeu o parafuso. Não tem como colocar o negócio aqui. E você sabe que isso já aconteceu, não exatamente comigo, mas com um vendedor da minha equipe, há muitos anos atrás, quando eu estava no piso de loja ainda, foi exatamente com um chuveiro. O cliente voltou para a loja e falou, poxa vida, mas o teu vendedor não me ofereceu a fita venda-rosca, não me ofereceu a fita isolante. Se ele sabia que eu ia precisar para instalar, Sim, né? Então, isso faz muitos anos, obviamente, mas olha a importância que tem da venda complementar, né? E além da venda complementar, tem a venda adicional, né? Porque muitas vezes você vai em busca de alguma coisa, queimou o seu chuveiro, por exemplo, você vai lá buscar um chuveiro. Tudo bem, bacana, fez a venda complementar, que é os produtos, obviamente, que vão ser complementares para aquela instalação, para ter funcionalidade. Mas o que mais que eu posso lembrar você, de repente, que você poderia comprar e você não veio para isso? Pô, como é que tá as lâmpadas em casa? uhum. Tem alguma lâmpada queimada? Aliás, isso já aconteceu comigo também. Eu cheguei numa loja, a vendedora me lembrou disso, olha e tal. Aí eu falei, pô, parabéns. Você quer trabalhar com a gente? Você está fazendo aí uma venda adicional, muito bom, né? Então, assim, esse é o negócio. Então, a venda, quando você fala de venda aqui, a gente podia ficar horas conversando, porque ela abre um leque, né, maravilhoso, né? Então, quando fala de atendimento, falar de vendas, enfim. E aí, por fim, né, a quinta etapa, só para fechar ali o ciclo, né, das 5 Sim. etapas que eu considero hoje em qualquer varejo do mundo os mais importantes, seria o fechamento da venda, né? Então, não adianta você atender bem, fazer uma boa abordagem, faz uma boa sondagem, atendeu a necessidade do cliente, fez a venda complementar, até colocou uma venda adicional, mas você não faz um fechamento com qualidade. Você tem que fechar com qualidade, né? E quase ninguém faz isso hoje, né? Você acompanha o cliente até o caixa, olha, muito obrigado, meu nome é Márcio, eu estou aqui no horário tal, até o tal horário, será uma satisfação atendê-lo aqui. Então, poucas pessoas fazem isso hoje. Poucos profissionais de venda fazem isso hoje. Ele, não, beleza, eu já É vendi, uma tá tudo coisa tão certo. básica que é o Exatamente. diferencial, né? Então você percebe, você falou agora tudo. É uma coisa tão básica e é o diferencial. Então muitas vezes o simples O básico agrega não é muito. feito, né? O simples agrega muito, exatamente. O básico não é feito. E quando você faz o simples, pronto, poxa vida, virei fã da marca. Então, isso vale para qualquer lugar, né? Então, isso eu observo muito, porque como eu trabalho com varejo, qualquer lugar que eu vou, sou muito observador, né? Praticamente a minha mente, o mindset, já está meio que voltado Sim, para isso, com sabe? certeza. A observar o atendimento. E como que você avalia o impacto do bom atendimento na imagem da marca da empresa? Total, né, Erickson? Total. Então, como eu estava reportando ali agora há pouco, né? Então, a empresa ela pode ser uma das maiores empresas do mundo, então pode ter toda a tecnologia, todos os processos desenhados, você pode contratar os melhores profissionais de varejo do mundo, trazer para o teu negócio, mas se você não treinar, como eu falei ali atrás, né, desenvolver a tua equipe, gastar muita energia com isso, muito tempo com isso, o negócio não vai. Por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei há muitos anos atrás, lá atrás, no ramo de alimentação, que 80% do tempo dela, ela usava treinando. Ela tinha os horários de pico, que era geralmente um horário de almoço, horário da janta, né, que era um ramo de alimentação, e todo o resto do tempo, o que que ela fazia? Treinava. Treinava, treinava, treinava até virar condicionamento. Né? Até como eu falei, pela questão da rotatividade e tal, né? Então, por quê? Entendi-se que um dos maiores bens, os capitais da empresa eram as pessoas e que se nós não preparássemos elas, não desenvolvêssemos elas com o propósito da empresa, eu não poderia oferecer
uma experiência de compra que eu gostaria para o cliente. Né? E essa empresa ela faz isso até hoje, né? Então é um player mundial, né? Então assim, e isso até eu peguei muito comigo lá atrás e por isso que eu falei ali em alguns momentos que não adianta você do efeito dinossauro, né? Você criar um Uhum. procedimento, você cria um e-mail ou um processo qualquer, desenha, embute ele dentro de um manual, de um livro, mas você não combina com a tua equipe, né? Você não desenvolve, ela não treina, né? Então se não tiver alinhada a expectativa, não vai. E pensando quando a empresa já tem um bom atendimento, já tem uma marca consolidada, tá na hora da expansão, né? Isso, É, não pode faltar. e você é especialista nisso. Qual é o momento certo para a empresa entender que pode começar a expandir? É, então, eu não diria que existe um momento certo, né? Então, até porque, assim, tudo na vida tem um ciclo, né? Então, nós temos o nosso ciclo, né? De nascer, crescer, né? Ter a maturidade e a gente acaba indo, né? Então, e assim é o ciclo do produto, é o ciclo de uma empresa, né? Então, o nosso desafio hoje, o que que é, né? Como profissional de negócio, de varejo? Existe a introdução no sistema, né? Quando nasce o negócio, o crescimento dele, a maturação, como nós estamos falando de PDV, a consolidação do PDV, né? O crescimento, a consolidação. E para que não haja o declínio, o que que você precisa fazer? Você precisa fazer o que ninguém está fazendo, né? Primeira coisa, uma das coisas que você falou é expandir o teu negócio. Para você não ficar obsoleto, você tem que ver novos produtos, você tem que rever mix, você tem que rever exposição, né? Então você tem que fortalecer a marca, né? Então a expansão ela te ajuda a fortalecer a marca, né? Você abre o negócio, seu negócio está indo bem, invista nele. Né? Se você não investir, vem um concorrente do lado, investe e daqui a pouco você está com uma lojinha e o teu concorrente do lado está com duas, três, quatro, cinco. Quando você vê, poxa vida, mas eu fiquei pensando e eu não fiz. Então invista no negócio. Se ele está indo bem, o momento certo, opa, está indo bem. Eu preciso expandir, eu preciso continuar trabalhando no meu mix de produto, preciso crescer. Né? Então, até porque se você não fizer isso, você se torna obsoleto no mercado. Aí sim acontece aquele ciclo de introdução, crescimento, maturidade e declínio, né? E hoje nós somos muito, digamos assim, especialistas nisso, né? Em Uhum. trabalhar aliado, né? Não só a gestão de pessoas com a equipe de base, né? Tanto com a consolidação da marca, um mix de produto diferenciado, sempre trazendo coisas novas no nosso mix, e obviamente olhando o mercado como um todo. E aí tem várias estratégias, né, para você olhar o mercado, né? Então eu sou do tempo ainda que você tinha que ir lá sentir o cheiro, né? Tem que ir lá conversar. Ainda a gente faz isso, obviamente, que não dá só para se basear em dados também de plataformas. Mas hoje você consegue avaliar o mercado de uma forma muito mais rápida, né? Então existem plataformas hoje que te ajudam a fazer um estudo socioeconômico, de geolocalização, mas ainda assim são números, né? São números que você consegue ter um balizador, mas você precisa ir até o negócio. Você tem que ir lá. Engraçado você falar isso, porque eu fui numa feira de franquia esses tempos atrás, e daí eu gosto de assistir palestras, essas coisas, e tava falando um advogado a respeito das franquias. E ele comentou que ó, eles usam um software lá para Isso. identificar o melhor ponto, e daí identificaram que um ponto lá era excelente, tinha um fluxo de não sei quantas pessoas. Eles foram ver, era na beira de uma rodovia, de um lado de um bar, que não ia agregar nada pro negócio. Daí, pessoalmente, foi totalmente diferente do dado demonstrado no computador. Então, Perfeito. ainda não perde o tato Perfeito, pessoal, né? perfeito. Exemplo perfeito. Isso, inclusive, aconteceu comigo algumas vezes, né? Então, como eu disse, a gente vai lá, faz uma pré-análise com as plataformas que hoje Aham. você tem, né? Ela te dá essa ajuda, mas você tem que ir no local, né? Você tem que ir lá porque você tem que conversar com os comerciantes, você tem que entender o fluxo do negócio, você tem que ver se tem retorno, né? Você tem que ver se a região como um todo ela é uma região comercial, porque muitas vezes olhando as plataformas ou usando os dados que você tem de socioeconômicos e de geolocalização, ele pega um raio, Uhum. né? E esse raio, muitas vezes, ele te alimenta de informação, mas pegando um raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Mas acontece o que você falou. E olha só que interessante, né? Pegando o que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha um imóvel que nós estávamos vendo para expansão, ele era numa cidade relativamente em crescimento, com excelente PIB, os números socioeconômicos e os dados de geolocalização excelentes. Não, mas vamos lá conhecer o imóvel, vamos lá ver, vamos lá entender, né? Então, aí eu fui até o imóvel fazer exatamente isso que eu comentei, medir, sentir o cheiro, medir a febre, né? Entender lá a região como um todo. E aí eu fui, avaliei o imóvel, de fato o imóvel estava numa avenida até comercial, né? Próximo de outros players, porém ele estava de um lado da avenida e do outro lado da avenida quem passava, para fazer o retorno, tinha que andar uns 2 quilômetros, e o retorno era exatamente na frente do meu concorrente naquela época.
Nossa. né? Então, imagina. Então, Não vai dar certo. então Tá assim... levando cliente pra ele. Não que não vá dar certo, né? Mas assim, é um indicador que você tem que avaliar. Pô, mas Sim. espera aí, o retorno me favorece? O sinaleiro me favorece? Os comerciantes próximos que dizem, né? Então, tudo isso é importante você colocar Sim, em jogo, né? com Então, não certeza. muitas vezes só se balizar no que muitas vezes os dados socioeconômicos te falam, né? E tem algum critério que você avalia para determinar onde vai ser um local de ponto de venda? Você fala, esses critérios aqui não pode faltar. Isso, essa é uma excelente pergunta. Então, até porque não só para o nosso negócio que eu trabalho hoje, né, lojas de departamentos, material de construção, mas para qualquer segmento. Primeiro, você precisa conhecer o teu nicho de mercado, né? Quem eu sou? Qual é a minha estratégia de negócio? Quem é o meu tipo de cliente? Para poder entender aonde o meu cliente está, né? Então, já dizia aquela música, né? Vá onde o povo está, já dizia, tá, vá onde o povo está. Então, eu preciso entender quem é o meu cliente, aonde o meu cliente está, qual é o meu perfil de negócio. Para mim poder entender se primeiro aquela cidade, aquele bairro, aquela localização me atende, o meu cliente está lá, e aí nessa os estudos de geolocalização te ajudam, para você poder entender renda per capita, para poder entender primeiro de fato a pré-análise. Uhum. Então a primeira análise ela começa justamente aí, né, entendendo um pouquinho o perfil da cidade, do bairro, da localização, dos players que estão em volta, quais são os geradores de fluxo, para daí você entender, opa, os primeiros requisitos me atendem. Tem gerador de fluxo, é o perfil do meu negócio, é, a localização ela é comercial, né? Então, Uhum. pronto. Agora vamos entender o local. Vamos até lá sentir de fato, medir a febre, né? Para poder entender se de fato vai existir essa correlação. Porque você não pode ir cego só no faro e também não pode ir cego só nos dados das plataformas que elas te dão, né? Dos números, né? Enfim, você tem que fazer uma junção e além disso usar um pouquinho do feeling também, né? Que muita coisa engana, como você falou, né? Você vai lá, você Com, conhece um pouco do com negócio certeza. e você vai vendo que, opa, isso aqui nos atende. A gente vê que as franquias grandes do McDonald's, Burger King, eles montam lojas bem próximas. Farmácias, elas montam lojas próximas, né? Isso daí ajuda em qualquer ramo de atividade, é favorável ou tem algumas coisas que não vale a pena? Se você já está lá no negócio, bacana, mas se você vai entrar no negócio é um grande risco, né? Porque existe muita questão da cultura tradicionalista, né? Então, aquilo que eu falei, você já está acostumado a comprar em tal loja. Então, tem negócios, por exemplo, que eles se perpetuam então lá por 20, 30 anos. E muitas vezes você vai abrir do lado dessa empresa, você, pô, mas eu tenho esse benefício, eu tenho esse atendimento, eu tenho essa experiência de compra, eu tenho esse preço, eu tenho essa condição de pagamento que ele não tem. Pois é, mas o cliente não conhece, ele está há 30 anos acostumado a comprar no mesmo lugar. Sim. Então, até você conquistar esse cliente, às vezes tem um tempo, obviamente, de resposta, tem um tempo de pedágio. Então, tudo vai da estratégia que você quer naquele momento. Então, né, só respondendo e concluindo a tua pergunta, existem vários momentos, então depende do que você vai fazer. E qual tipo de negócio, qual tipo de segmento. Então, é válido sim estar todos juntos, né? Isso para o cliente, principalmente, é maravilhoso, porque você não precisa caminhar metros ou Facilita, né? quilômetros, facilita fenomenalmente, né? Fenomenal. Mas tem a contrapartida, que muitas vezes você estar sozinho num nicho, onde tem muito campo para explorar, também tem o seu benefício. O Diego falou de McDonald's, me tocou num ponto que é uma dor pra mim. Que hoje você vai no McDonald's e é padronizado. Você come no Boa Vista, come no Cabral, é tudo igual. E geralmente quando você vê alguma expansão de loja, me dói de falar, eu não gosto de ir na mesma loja, fica do outro lado da cidade, eu não gosto de ir naquela, eu vou na outra. Então, como que você expande crescendo com bom atendimento e levando a cultura organizacional da empresa? Esse é um desafio dos negócios, né? Então, o McDonald's, como você falou, ela é uma empresa de classe mundial, né? Então, ele gasta muito tempo com treinamento, né? Ele investe, na verdade, ele não gasta, ele investe Sim. muito tempo em treinamento, né? Que é o que eu prego muito também nisso. E é justamente esse é o maior desafio, né? Trabalhar com as pessoas, fazer com que elas entendam o negócio, que elas estejam engajadas, que estejam perpetuando a tua marca, perpetuando o teu negócio. E aí existe, obviamente, aquele terceiro pilar que eu falei lá atrás, que a gente não falou muito dele, que é os processos, Sim. né? Que é os procedimentos. Né? Então, se você tiver o time engajado, pô, primeira coisa, bacana. Tem a tecnologia, excelente, mas se você não tiver os processos também bem desenhados e bem escritos e amplamente divulgados para a empresa, para a organização como um todo, né, não tem como executar. Né? Então, hoje a gente trabalha muito nessa metodologia. Né? Então, lembra que eu falei em foco, método e disciplina? Né? Eu falei lá atrás. Então, a gente trabalha com foco onde nós queremos chegar. Quem nós somos, onde nós queremos chegar,
qual é o nosso perfil de cliente. Temos uma metodologia implantada hoje já, muito bem, processos muito bem desenhados e disciplina, né? Que aí é a questão da dia a dia, no treinamento que entra para você fazer, para que você faça com que os teus processos entrem, estejam engajados com essa equipe. Então, se você não tiver os processos muito bem desenhados, e esse exemplo que você citou é uma empresa de classe mundial que tem os processos muito bem desenhados, né? Como eu falei, eles investem muito tempo em treinamento. Então, se você não fizer isso, não acreditar que isso é importante para o teu negócio, não adianta. Então, é a mesma coisa. Não adianta ter pessoas, ter tecnologia e não ter processos. Ou vice-versa. Não adianta ter processos, ter tecnologia, mas não ter pessoas engajadas. Não adianta ter pessoas, ter processos desenhados, mas não ter tecnologia. Você entendeu? É a pirâmide. Então, se você trabalhar esses 3 pilares dentro de qualquer negócio, não tem como dar errado. Precisa do outro, são pilares realmente. Se tirar um, cai É tudo, né? isso. E até agora a gente só falou de questão de evolução, como melhorar o seu negócio. E tem alguma coisa que você enxerga dentro de uma loja que você diz assim, ó, essa marca tá ficando obsoleta. Perfeito, perfeito. Então, hoje, o que acontece, né? Então, Ou sinais, né? Não sei. o cliente ele usa muito a parte visual, né? Então, principalmente falando em loja física, que eu estou falando de ponto de venda. Então, o ponto focal do cliente ele vai em média a 1,20 m a 1,60 m. Então, pode ver, poucas vezes nós nos pegamos olhando para cima, né? Ou muitas Sim. vezes olhando para baixo nas prateleiras, né? Então, a exposição dos produtos, ela geralmente ela acontece de uma forma vertical, principalmente supermercado, né? Uhum. Rede atacadista, supermercado, eles trabalham lá com creme de leite de cima a embaixo, né? Então, e isso é o quê? Isso é proposital, é uma técnica, né? Para poder ganhar o teu cliente, para que ele enxergue o teu produto. E muitas vezes o produto com valor inferior, que é o produto de alto giro, né? Ele está lá embaixo, porque aquele produto é o produto que o cliente já vem buscar. Então existem várias técnicas, né? Então a gente usa muito a parte do planograma, né? De poder correlacionar os produtos. Então, não só por marca, mas por funcionalidade, né? Por correlação, qual a funcionalidade dele. Agrupamento de linha, né? Então, se você vai comprar uma furadeira, aquilo que eu disse, tem que estar a broca por perto, tem que estar um disco perto da serra. Sim. Então tem que estar a fita isolante perto do chuveiro. Então, agrupamento. E aí vem a verticalização. E aí, quando você fala em verticalização, tem um mundo gigantesco aqui para falar de cores, marcas, enfim. E aí vem a disposição das gôndolas, né? Porque se você não tiver uma exposição de produtos que esteja conversando com o cliente, isso é um termo que eu uso muito com o meu pessoal lá, é conversa com a gôndola. Mas você tá louco? Como assim conversar com a gôndola? Não, conversa com a gôndola. A gôndola vai te dizer algo. Ela vai te falar se eu estou bonita, estou apresentável, estou limpa, estou com o produto abastecido, o meu cliente está entendendo o meu preço, então conversa com a gôndola. Né? Então, por exemplo, eu tenho cases assim, digamos assim, que a gente estava com uma loja que ela entrou na introdução, ela nasceu, ela chegou no crescimento, ela consolidou, né, e chegou um momento que ela estagnou. Pô, mas, cara, pessoal, o que vamos fazer com essa loja aí? Essa loja ela está vendendo bem e tal, mas ela estagnou, ela chegou ali num target, chegou no limite e ela não está desenvolvendo mais. O que vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa com essa loja. Não, vamos mexer na exposição dela. Vamos mexer, vamos fazer um planograma, né, com correlação, com exposição do produto, conversando os produtos para facilitar e tornar para o cliente uma experiência de compra diferenciada, né, porque muitas vezes você também não vai ter vendedores para atender a quantidade de clientes que vão estar na loja. Uhum. Mas se a gôndola estiver conversando com o teu cliente e ela falar, né, quando eu digo falar, é a exposição dela, né, ela apresentar para você, opa, eu estou aqui, esse produto combina, esse é agregado com esse, você vai comprar naturalmente, né? Então, e aí o que aconteceu? A gente fez Um upgrade. um upgrade, né? A gente fez um brainstorm e tal. Eu falei, não, vamos mexer nessa loja, vamos mexer na exposição dela. Não, mas vamos aumentar produto, vamos aumentar mix. Um falou, não, mas mix não cabe mais, a loja já está, né, com tantos Abarrotado já. itens. Então, o que vamos fazer? Resumindo, tá? Então, esse é um bom case. Nós reformamos a loja. Então, mexemos com a disposição dos produtos, fizemos um planograma associando linha, correlação, verticalização, agrupamento dos produtos, né? Então, o que você incluiu a mais de produto? Nada. A gente só melhorou a exposição. Só layout. Só melhorou o layout. A disposição dos produtos nas gôndolas, né? Então, para não dizer que a gente melhorou, mudou a loja, a gente aumentou lá 150 metros quadrados, né? Mas o mix era exatamente o mesmo. O que aconteceu? Alguns produtos que não apareciam começaram a aparecer. Pô, mas isso aqui não vendia. Eu estou olhando agora aqui no meu relatório e está aparecendo essa venda. Por quê? O produto começou a conversar com o cliente. Então, só nisso aí foi uma mexida simples, que foi 25%, 30% de crescimento. Numa loja que ela tinha já consolidado.
né? Então, olha como é importante você conversar com o teu PDV, né? Então, lembra lá que eu falei do processo, da metodologia? Então, as pessoas estão engajadas, mas se não tem processo desenhado, se não tem metodologia, não tem tecnologia, cara, não adianta. Então, tem que estar conversando os três. Isso eu falo muito, você percebe, né? Bato muito Sim, nessa sim. tecla, né? Isso daí me lembra a teoria da janela quebrada, não sei se já ouviu falar. Mas a teoria da janela quebrada é justamente muito parecido, que um lugar organizado se torna muito mais atrativo para você consumir do que o lugar que é abandonado, que você fica com receio de entrar lá e chegar e Perfeito. consumir. Então, justamente é isso, né? Deixar a organização mais atrativa. E acaba... E isso vira uma onda, né? Vai Com todo mundo com a certeza, onda, com né? certeza, com Perfeito. certeza. Muito, muito interessante. E, e é, quais estratégias que você utiliza para aumentar a competitividade, fora alterar o layout, né? E aumentar as vendas de uma loja? Uhum. Bacana. Bom, hoje a gente investe muito no treinamento, tá? Nós, além de combinarmos as coisas e os processos desenhados, a gente tem que combinar com quem vai executar. Então, hoje eu trabalho muito próximo da liderança, então no chão da Você mesmo fábrica. faz esse treinamento? Não, não exatamente. Alguns eu faço questão de fazer, né? Então, mas a gente Uhum. tem uma equipe, né? Então, tem um contingente grande embaixo nas lojas físicas. E além de a gente ter os processos muito bem desenhados, a gente faz com grande periodicidade reuniões, né? Então, hoje você tem tecnologia, você tem que usá-la a teu favor, né? Então, por exemplo, a gente tem lojas físicas em outras fronteiras, em outros estados, né? A gente quebrou fronteiras hoje no Paraná. Hoje a gente está falando aqui de Curitiba, mas a gente já está em outros estados. E como que eu vou atingir esse gerente, esse gestor que está lá a 1.000 quilômetros daqui, ou 1.500 quilômetros daqui, 2.000 quilômetros daqui, né? Aquilo que a gente falou, como que ele vai perpetuar a minha cultura, né? Quando eu digo minha cultura, é a cultura da empresa, O né? segredo tá na mão, né? Exatamente, é isso aí. E aí você tem que fazer gestão de acompanhamento disso, né? Hum, Não basta olhar só o indicador, né? Pô, com mas espera aí, certeza. para ele me entregar o indicador, eu preciso que ele esteja engajado e motivado. E como é que eu vou fazer para atingir alguém que está 2.000 quilômetros daqui, longe dos meus olhos, ou longe dos nossos olhos como empreendedor, como empresa? E aí você tem que usar, obviamente, a tecnologia a teu favor, né? Então, e aí isso, graças, né, enfim, à evolução Com certeza. 360 que a gente falou lá atrás, que teve, né, o varejo nesses 20, 25, 30 anos aí, nos últimos 10 anos já foi uma grande evolução, né? Hoje você faz aí em questão de segundos uma call aí, uma videoconferência, e aí você consegue manter o time engajado, né? Para que ele esteja conversando com o teu propósito, né? Senão, como eu disse, não adianta eu sonhar, eu ter um sonho e ir lá 1.000, 2.000 quilômetros aqui, eles não estão engajados sonhando o mesmo sonho. Então a gente Sim. usa muito disso, faz muita reunião, treinamento, tecnologia a nosso favor. Mas ainda, mesmo tendo a tecnologia a nosso favor, eu ainda sou a favor do presencial, sabia? Ah, isso aí nunca vai acabar. Eu acho que não muda o Isso sentimento de você estar ali, contato, né? Olho no concordo, olho. concordo. O calor humano, É, né, Erickson? Isso aí não tem preço, né? Isso aí não não. tem preço. E isso eu acho que pega realmente se a pessoa está engajada com a cultura ou não, se ela comprou o teu produto ou não. Isso. E o treinamento é algo que está bem claro, né, que é extremamente importante. Mas como faz esse acompanhamento no dia a dia? Uhum. Bom, aí nós temos uma equipe especializada nas lojas, né? Que é além de hoje quando entra um novo colaborador, isso é muito importante, tá? Isso que eu vou falar é muito importante para qualquer negócio. Quando entra um novo colaborador, ele não pode ir direto para o ponto de venda e ó, vai. Não, né? Então existe toda uma integração, um pacto do primeiro dia, né? Então ele praticamente passa um dia de imersão, realizando ali Integração? uma integração e uma imersão, quem é a empresa, onde nós estamos, onde nós queremos Essa chegar. história é muito importante. Isso, para contextualizar ele, para entender e ter o orgulho de pertencer. Então ele passa por uma integração, passa por um pacto do primeiro dia, passa por treinamentos e à distância, no EAD, depois por treinamentos físicos, aí ele é apadrinhado, né? Então ele é apadrinhado por um monitor, chamamos assim, né? Digamos assim, ele vai lá. Padrinho mesmo, né? Isso, é um padrinho, É. literalmente, né? Ele é apadrinhado por alguém que vai fazer o acompanhamento dele. Porque muitas vezes o que acontece? Falando do nosso negócio, né? Onde hoje a gente atua, ele é muito técnico, né? Então, por exemplo, você vai vender uma tinta, você tem que explicar muitas vezes para aquele vendedor que não trabalhava com tinta qual é a superfície que ele vai questionar o cliente que ele vai aplicar, A né? base que Se precisa, é né? concreto, se é Ixi, madeira, qual é a superfície, se vai fundo preparador. Então, assim, se você jogar o cliente, se você jogar o colaborador lá no setor, o que vai acontecer? A experiência de compra que ele vai proporcionar
Isso é horrível. Exatamente. Então você faz toda uma base de treinamento. E quando você sente que o colaborador está apto a caminhar com as próprias pernas, opa, eu agora já estou me sentindo confiante. Aí você solta. Mas você acompanha ele semanalmente. Uhum. Né? Então a gente tem checklist de acompanhamento, tem, enfim, alguns processos que fazem com que isso se perpetue. Né? E aí, assim, é uma coisa muito gostosa, né? Como eu falei, quando você fala de venda, você fala de atendimento, então, por isso que hoje eu não estou literalmente diretamente no piso da loja, mas eu não saio de lá, né? Então, a gente está fazendo a gestão do negócio porque está na veia, né? Então, volta e meia eu estou lá, me pego conversando com o vendedor, me pego conversando com o gerente, me pego conversando com a equipe, ou até com clientes, né? O cliente pergunta, você é o gerente? Não, mas posso ajudar, né? Por quê? Está no sangue, né? Então, são 28 anos aí que introduzidos no negócio. Não, dá pra ver que teu olho brilha a hora que É. você fala disso. E dentro da tua experiência, eu queria que você contasse algum case de sucesso que você teve, marcante de expansão e fortalecimento de marca. Legal. Bom, nós tivemos uma loja, né? Na verdade era um imóvel comercial. Ele estava parado há algum tempo. E eu lembro que nessa época eu até não estava fazendo o estudo ainda de plataforma, né? Estava fazendo, mas a gente fazia meio que catando milho no Manualmente. Google, né? Exatamente, buscando informação, mas enfim, você não tinha tudo hoje, com a plataforma que você tem hoje, tem tudo muito mastigado. E eu passei na frente do imóvel, né? E aí eu falei, não, mas olha, esse imóvel ali, eu acho que ele nos atende, né? Ele vai nos atender para o perfil do nosso modelo de negócio naquela ocasião, né? Uhum. E aí o agente que estava comigo na época, ele falou assim, olha, esse imóvel, ele eu acho que você não vai conseguir, ele não tá para locação. Vamos ver o outro imóvel comigo, que eu acho que vai atender vocês? Eu falei, então, tudo bem, vamos lá, né? Mas eu fiquei com aquele imóvel na cabeça. Falei, cara, mas aquele imóvel ali, ele tem tudo com o nosso negócio, né? Ele vai nos Tem a cara atender, da tem a marca. faixa, tem a fachada, tem a cara do negócio, eu já tô vendo lá a logomarca da empresa, né? E tudo bem, aí eu fui ver com esse agente um imóvel que ele foi me mostrar. Aí chegando lá, né, conversei com o investidor, conversei com o proprietário e tal, e tivemos ali uma longa conversa e eu acabei abrindo para ele, olha, a gente está interessado no teu imóvel, mas existe uma outra questão, tem um imóvel que eu vi ali, fui sincero com ele, tem um imóvel que eu vi ali, e ele fica inclusive a, acho que 700 metros daqui. E aí eu comecei a falar da parte lá do imóvel para ele e o investidor falou para mim, não, mas esse imóvel eu conheço, esse imóvel é do fulano de tal, né, esse imóvel é Uhum. de um Conhecido. conhecido, né. Falei, pô, que bacana. E nessa hora, né, o agente imobiliário até ele mudou. Não, mas peraí, deixa que eu conheço ele também, né? Então eu acho que vai dar certo, né? E aí, não, você quer que eu faça a introdução com ele, o investidor? Falei, Sim. não, pode ser, né? Mas aí o agente acabou, obviamente, entrando na situação, tal, fez a interação. A gente começou uma longa negociação, né, com o imóvel, enfim, houveram alguns percalços ali até você fechar, né, porque muitas vezes quando você vai fazer uma negociação dela lá, Não é simples, né? exatamente, então, principalmente quando é grande, né, então ela depende de algumas variáveis. No fim das contas, acabou dando certo, né, acabou dando certo, nós concretizamos o negócio, abrimos, né, depois de alguns meses, né, uma empresa lá, e, cara, sem plataforma, sem estudo de geolocalização, muito com feeling, né, naquela ocasião. Então, assim, eu digo que foi um case de sucesso porque foi muito de conhecer a região, né? Então, a gente conhecia a região, conhecia a área comercial, entendia do negócio, entendia do perfil do cliente naquela época, né, onde a gente estava localizado. É aquele. Bateu, sabe? Quando você vê, não, é esse aqui. E deu certo. Então, assim, só que isso você não começa fazendo da noite pro dia, né? Então, isso aí é uma coisa que você vai com o tempo você vai criando bagagem, você vai criando casca e você vai entendendo, opa. E aí deu certo o negócio. Aí, obviamente, a gente abriu, depois reformou a loja, ampliou a loja. Estamos lá, né, até hoje, quer dizer, eles estão lá até hoje também, enfim, né? E, ou seja, muitas vezes você tem que mesclar, né, aquela informação. Esse é o filho que ficou maior de idade e cresceu, né? Exatamente. E também não pode ser só feeling, só emoção também, né? É, com Então, você certeza. tem que ter os dois lados, né? Mas assim, tem vários cases, como eu te falei, de às vezes reformar uma loja e mexer só com a exposição dela, você já amplia 25% de faturamento, né? Entra numa crescente. Então, quando você consegue linkar essas coisas, e principalmente olhar para fora, né? O que o mercado está fazendo? Né? Então, assim, isso eu faço muito, tá? Então, eu lembro que esses dias eu estava de férias, eu estava em Recife, de férias. Aí minha mulher acordou, era 10h30 da manhã e tocou o meu WhatsApp e tal. Não, onde é que você tá? Não, eu tô aqui vendo um concorrente e tal. Eu tava vendo o que o mercado tava fazendo.
do outro lado do país, né? Mas, pô, mas você tá de férias, não, isso é... Eu É, preciso entender, não normal. posso perder essa oportunidade, né? Eu tô aqui, tô de férias, mas vocês estão dormindo. Sim. Então daqui a pouco eu chego aí. Fica tranquila, né? E aí tava trabalhando, né? Literalmente, porque dá prazer, né? Pra quem gosta, quando você gosta de trabalhar, dá prazer. E tava vendo outros cases, outros players, entendendo o que de bom que estão praticando para você também trazer pro teu negócio. E essa questão de você olhar o mercado, você visualiza também a questão internacional, trazer referências de fora para cá, ou você acha que não se aplica no Brasil? Sim, sim. Na verdade, o mercado ele é tomador, né? Então você tem que estar atento. Hoje, por exemplo, eu não tenho condição de ir para fora. Eu tô aqui, de repente, em Santa Catarina. Vai para Curitiba. Eu tô em Curitiba, mas não quero ir para NRF. Cara, vai para São Paulo. Então sempre você tem que estar buscando alguma coisa. Aliás, eu tive um professor que falava para mim assim: olha, quando você for viajar, é, vai por uma rua, quando você estiver em uma cidade, né? Você vai almoçar, vai por uma rua, volta pela outra. Ou nem que você volte pelo outro lado, para você conhecer o novo, né? Para você Uhum. conhecer o que tem lá. Então, hoje você tem que estar muito atento ao mercado. Então, tem vários cases de sucesso, Home Depot lá fora. Então, tem muito negócio hoje lá fora que você pode trazer para cá. E hoje no Brasil também, o próprio São Paulo, que é um centro comercial gigantesco, tem muita referência, né? Tem que ter um olhar atento só, né? E isso eu gosto de fazer muito, sabe? Então, quando eu estou viajando, ou até mesmo quando estou vendo um outro imóvel, né, para o nosso modelo de negócio, eu não deixo de visitar os concorrentes, né? Não para criticar, para olhar como um todo, né? Sim, para ver, pô, o que que de bom eu posso estar trazendo, o que que de bom que eu posso fazer, o que que de bom eu posso melhorar e aperfeiçoar, né? Porque aquilo que muitas coisas se copiam também, Sim. obviamente. Aquilo que é bom se copia, Com né? E certeza, aí você com certeza, aperfeiçoa, né? Você melhora, obviamente, né? E tem muita coisa que se cria também. com certeza. Essa é uma boa dica, porque eu lembro que quando eu fui para Recife, eu fiquei do lado de uma barbearia, meu nicho é barbearia, né? E aí eu fiquei olhando para aquela barbearia e acabei não entrando, sabe? Aí agora você tá falando, eu fiquei pensando. E depois eu conheci o dono daquela barbearia. E ele é uma das grandes referências do Brasil. Olha a oportunidade que eu perdi Perdeu Uhum. de conhecer um pouquinho mais né, de um por negócio. receio, né, de dar o primeiro passo. Exatamente. E eu gosto muito, Diego, de também ir como cliente, às vezes, Sim. né? Então, Poderia ter no é, mínimo entrada. ter a experiência de compra, Sim. sabe? Para se colocar como cliente, até para poder medir o termômetro, né? Como que a gente tá, né? Então, como que tá o meu concorrente, ou o que que lá fora eu Que eu posso posso melhorar, buscar, né? o que eu posso melhorar, exatamente. Então, você tem que fazer isso, senão você fica Sim. obsoleto, no mercado, né? O nosso podcast aqui, ele é sempre voltado para empreendedores, pessoas que querem desenvolver mentes, né? Então, eu queria que você deixasse um conselho aqui para quem gosta e quer empreender no varejo. Claro. Bom, eu vou contar uma historinha bem rápida, tá? Para contextualizar o que que eu vou falar. Então, a mensagem que eu quero dizer é fazer a diferença. Tudo que a gente falou até agora aqui é justamente em buscar fazer diferente, né? Até porque eu tenho comigo que ações iguais, resultados iguais ou piores, porque você fica Uhum. obsoleto e você vira mais um. Ações diferentes, resultados diferentes e melhores, né? Então, vou contar uma história só para contextualizar, né? A minha mensagem final aí. Havia um escritor, tá? E ele todos os dias de manhã ele se inspirava para escrever os poemas dele à beira do mar. Então, ele todo dia de manhã acordava 7, 7:30 da manhã, ia para frente do mar com a pranchetinha na mão, manualmente, e se inspirava ali naquele ambiente. E um belo dia, como de praxe, fazia todas as manhãs, né? Então pegou a pranchetinha, caneta, foi para frente do mar, começou a compor um poema, né? Enfim, e aí de longe ele avistou um jovem que estava dançando. Pô, 7:30 da manhã, 7:40 da manhã, né, ó, verão, calor, 7:30, um jovem dançando. E ele achou aquela situação um tanto estranha. E parou de compor, colocou a pranchetinha debaixo do braço, se dirigiu até o jovem. E na verdade ele viu que o jovem não estava dançando, né? E o jovem ele estava arremessando estrelas do mar que estavam voltando com a maré baixa novamente ao oceano. E ele parou, mas o jovem, com licença, o que que você está fazendo? Não, o sol está quente, a maré está baixa e as estrelas do mar, tadinhas, estão morrendo desidratadas. Mas existem milhões e milhares de estrelas do mar no mundo todo. Por que que você está fazendo isso? E aí, nesse exato momento, recém tinha chegado uma estrela do mar, né, com a maré baixa, o jovem se abaixou, pegou a estrela do mar, fez o movimento circular,
arremessou no oceano, olhou para o escritor e disse, mas para essa eu fiz a diferença. Você entendeu? Então, moral da história, faça a diferença. Então, busque conhecimento, esteja sempre atrás da cadeira, esteja olhando outros mercados, acredite nos seus sonhos. Se precisar, busque conselhos, um consultor, um investidor, mas vá atrás. Então, e principalmente, conheça do seu segmento. Se você vai arriscar, vai abrir algo novo, vai empreender, entenda onde você está, quem você é, o que você quer fazer e aonde você quer chegar. Entender do seu nicho de mercado, né? Então, se eu vou abrir uma papelaria, eu preciso conhecer de papelaria. Se eu vou abrir uma farmácia, eu preciso conhecer de farmácia. Se eu vou abrir uma loja de ferramenta, eu preciso conhecer de ferramenta. Então, entenda o seu nicho de mercado. E por último, né, tenha paciência, resiliência e não desista. Persista. E se não conhecer, sentar na cadeira, né? Certeza. É isso aí. E como que você enxerga o futuro do varejo para os próximos 5, 10 anos? Você imagina que vai continuar humanizado ou vai ir para uma estrutura de totem, que nem o Vidal comentou? Então, o varejo físico ele sempre vai existir, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, né? Então, o futuro do varejo ele vai ser inédito, né? Então, até porque a transformação digital e hoje agora com a IA, a revolução a virtual, a inteligência artificial, enfim, a tendência é como foi de 1990 a 2024. A gente tem experiências de compra, e tanto para a economia como para o cliente, tem experiências de compras cada vez mais avassaladoras, melhores. Porém, o varejo físico ele nunca vai deixar de existir, porque eu, por exemplo, lá em casa, eu gosto de comprar muitas vezes em loja física e algumas vezes no digital. A minha esposa, por exemplo, ela tem a mesma faixa etária, né, mas ela compra somente em loja física. A minha filha, ela gosta do tablet, gosta do computador, mas ela gosta de também sentir experiência de compra. E tem 8 anos de idade. Ela gosta de ir lá, pegar o produto na mão, sentir o calor humano, coisa que muitas vezes a tecnologia não vai te proporcionar. Então, eu vejo que a loja física, ela não vai ter substituição. Mesmo que venha qualquer tecnologia, metaverso, web 3.0 chegando, então a loja física sempre vai ter o seu espaço. Porque lá, como eu falei lá atrás, aquelas etapas do atendimento, né, você vai ter um atendimento diferenciado. Você vai conversar com o vendedor. Então eu tenho um cliente, por exemplo, que ele sai de casa, às vezes, para conversar. Ele vai na loja para conversar com o vendedor. Ele compra, obviamente, não vai lá conversar, mas ele vai, ele se sente feliz com aquilo. Porque é um momento de lazer que ele tem. E se ele for na internet ou usar a tecnologia a seu favor, é muito mais rápido, prático, mas depende do quê? Do que agrega valor para ele naquele momento. Então isso vai depender muito do profissional, do cliente em si, o que agrega valor para cada um. E por isso que eu falei, a loja física ela nunca vai deixar de existir, né? Ela vem ganhando força, inclusive. Obviamente ela vem numa conversão, uma convergência com a loja virtual, que é natural, né? Porque ainda bem que tem a loja virtual, nos dá praticidade, né? Hoje você compra um produto, no dia seguinte está na tua casa. Sim. Né? Então, tem CDs hoje espalhados por todo o Brasil, né? Essa velocidade é fantástica. Sim, com Aliás, isso certeza. foi a maravilha que aconteceu nos anos para cá, né? Então, a velocidade que se ganhou, né? Hoje você tem um atendimento personalizado, você tem um atendimento diferenciado, você escolhe na loja física, ou você tem comodidade. Então, se você vai comprar commodity, você usa lá o digital e rapidinho você recebe e te atendeu e você ficou feliz. Desde que chegue corretamente, com o transporte correto, Com né, certeza. com qualidade. Mas você quer, de repente, uma experiência de compra diferenciada. Cara, eu quero ir na loja física, né? Eu quero ser atendido, eu quero pegar o produto na mão, eu quero conversar com o vendedor, eu quero ter uma experiência diferenciada. Ou muitas vezes eu quero apertar a mão do gerente. Tem cliente que às vezes quer conhecer o gerente lá na loja, né? Alguns gerentes me falam isso. Né? Oh, pô, o cara veio aqui, queria me conhecer. Chamo ele pelo nome. Olha só, isso você não tem valor que pague isso, Sim. né? Pô, você chama o cliente pelo nome. Então isso é muito maravilhoso. Quando eu chego numa loja e vejo alguns clientes chegando, inclusive, né? E quando eu vejo que o meu gerente está engajado, falando com os clientes dele pelo nome, eu falo, pô, estamos no caminho certo. Né? Então isso é legal, o cliente tá voltando, o cliente está sendo cativo. E aí você cria fidelidade. Então, por isso que eu falei, a loja física ela sempre vai existir. O futuro é maravilhoso. Né? Então, para nós todos e para a geração que vem aí, né? Então tem muita coisa vindo por aí, né? Inteligência artificial, como eu falei, metaverso, web 3.0, a impressão 3D, cara, coisas fantásticas, mas a loja física ela sempre vai ter o seu valor. E esses valores não têm preço. Mas eu acho que você falou a palavra certa para o futuro da loja física, que é a experiência. Então, melhorem suas experiências. É isso que tem que fazer para o cliente. Agora estamos caminhando para o final e o Vidal sempre tem uma pergunta-chave aí. A pergunta, né? Já tivemos aí uma boa aula hoje, foi muito bom até aqui, Que isso. mas eu queria saber, né?
qual seria uma pergunta que talvez faltou aqui no nosso, nesse momento de conversa aqui, que poderia você estar trazendo uma clareza para a gente? Não, acho que vocês fizeram todas as perguntas, a gente conseguiu explanar bastante, né? Obviamente que, como eu falei, se a gente for falar muito de atendimento, de varejo físico, de experiência de compra, né? Que hoje se fala muito disso, nós poderíamos fazer um podcast aqui de umas 12 horas aí, e ainda ia faltar conteúdo, né? Eu vejo porque às vezes quando a gente faz as reuniões lá com o nosso time, fala, hoje eu vou tentar ser rápido, né? E 10 minutos acaba virando 20, acaba virando 30 minutos, então... Mas assim, eu acho que foi bem, o conteúdo foi bem produtivo, né? A mensagem é principalmente essa, a experiência de compra, né? Porque independente do segmento, você precisa fidelizar o teu cliente, né? E como é que se fideliza o cliente? Tornando a experiência de compra positiva. Se o cliente sair da loja, do empreendimento, do negócio, seja ele um restaurante, uma farmácia ou uma loja de ferramenta, uma loja de eletroportáteis ou uma loja, uma concessionária, e sair com aquele sentimento de que, poxa vida, eu fui muito bem atendido. Ele faz o quê? Ele perpetua a tua marca. É a melhor propaganda. Então isso aí não tem preço que pague. Ou seja, ele vai virar um fã da marca, Sim. né? Então isso aí não tem preço que pague, não tem mídia que pague isso. Porque ele vai no final de semana lá no churrasco com a família dele, na confraternização dos filhos, ou no boteco com os amigos, e ele vai dizer, poxa vida, eu fui naquele empreendimento, fui naquela loja, fui naquele negócio e, cara, lá tem um atendimento fantástico. Pode ir lá, eu recomendo. Pode ir lá que eu recomendo. Então tá aí, fechando com isso, é a experiência de compra, né? O que a gente falou muito, isso foi muito falado aqui hoje, né? Então, isso inclusive está em alta no negócio. Porque o simples, muitas vezes, todo mundo faz, ou às vezes não faz, né? O simples. Mas o simples, bem feitinho, que é o feijão com arroz, se ele for feito com qualidade e o cliente entender isso. Então, por exemplo, muitas vezes um vendedor ele não conhece, não tem as aptidões técnicas de um produto. Mas se ele usar da empatia, se ele se colocar no lugar do cliente, né, for empático, né, usar da empatia e atender com primor, com simpatia, tentar ajudar o cliente, mesmo aquela falta de conhecimento, o cliente vai perceber, poxa vida, esse vendedor ele não tem conhecimento que eu precisava, mas ele está se esforçando, está me atendendo bem. Então assim ele volta, ele fideliza. Sim. E nessa questão de, vou falar mais um pouco, e nessa questão de atendimento, né, eu costumo muito dizer aquela questão da ponte, né, entre eu e você, por exemplo, eu sou um vendedor, você é um cliente, existe um abismo entre nós, muito grande. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que você sinta-se seguro, construir uma ponte entre nós dois para que você aperte a minha mão e diga, negócio fechado. E como é que você vai fazer isso? Experiência de compra. E aí entra aquilo que a gente falou hoje aqui de conhecimento, de treinamento, de seguir processos, de estar muito engajado com a cultura organizacional da empresa, que quando a tua equipe e teu funcionário, o teu colaborador entende isso e ele sente esse orgulho de pertencer e está engajado com o teu propósito de negócio, ele constrói a ponte rapidinho com o cliente. E aí quebra qualquer abismo. Aperta a mão, negócio fechado e segue. Deixa eu fazer uma última pergunta Claro. só, que agora você me fez pensar numa seguinte situação. Às vezes acontece muito a gente em lojas, né, em vários segmentos, né, não só material de construção, mercado, barbearia, né, e às vezes tem aquele vendedor chato, que quer vender a todo custo. Como o vendedor ser mais empático e não ser chato, taxado como chato pelo cliente, né? Ele chegar no objetivo que ele quer vender, mas não ser chato. Uhum. Isso acontece muito, né? Inclusive eu já presenciei isso também, né? Então, às vezes você entra num negócio e se é abordado e naquele momento, às vezes o cliente não quer uma ajuda, né? Naquele momento ele quer conhecer a loja realmente, ou quer entender do negócio até... Talvez daqui a 4, 5, 10 minutos ele olhe para o lado e precise de uma ajuda. Então, essas são duas vertentes muito preocupantes do negócio, né? Porque existe aquele vendedor que ele gruda, né? E nesse momento, às vezes, o cliente ele quer respirar, ele quer entender um pouco do negócio. E aí, perdão, e aí ele acaba, por própria iniciativa do cliente, não, eu vou dar uma olhada, tal, fica à vontade. Ele acaba deixando o cliente isolado. E aí é o segundo erro, né? Porque ele tentou forçar lá da frente, não conseguiu, e aí ele isola o cliente. E aí daqui a 10, 15 minutos, quando o cliente precisa de ajuda, não tem nenhum vendedor por perto. Então, eu diria que isso é uma questão de termômetro, né? De poder entender lá atrás as etapas do atendimento, como eu falei, de entender a janela. Você tem que abrir a janela, tentar conectar. Tentar conectar com o teu cliente. Então, e aí está muito dentro daquela etapa que eu falei da abordagem e da sondagem, né? Então, cada cliente, assim como cada colaborador, vai ter um botão de liga e desliga, né? Então, muitas vezes, a minha mulher, por exemplo, ela gosta de ir numa loja e ela gosta de ficar 2 horas dentro da loja. Eu já sou um cara, né, homem, né, mais objetivo, né? Eu vou lá, não, o que é para comprar? Né? E aí, obviamente, eu vou conhecer a loja, mas eu sou mais objetivo. Minha mulher ela já gosta de ficar 2 horas dentro da loja e no primeiro momento ela é muito introspectiva. Ela não gosta de abordagem.
eu já gosto de chegar e receber abordagem, né? Porque muitas vezes eu gosto já de ir no setor, Sentir o termômetro, né? sentir o termômetro, conversar com o vendedor. Então, isso vai muito do quê? Medir a febre. O vendedor ele precisa ter essa inteligência emocional, inclusive, de abrir a É isso janela que de eu ia falar. conversação e entender qual o time certo. Às vezes eu acho que também é questão de muita pressão, de metas, né? Fica ansioso, então tem que fazer, meu tempo tá curto, então ele já tem que chegar abordando de uma forma que às vezes tem que ser mais sutil para chegar no objetivo. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. É isso, é entender o time do cliente, né? Para que aquela experiência de fato não seja negativa, né? E que ele saia dali Com fã da marca. certeza. Tem mais uma pergunta? Não, na verdade, é só entendi assim, né, que independente do ramo, quando você gera conexão com o seu cliente, até mesmo o ticket médio vai aumentar, né? Quando você gera essa conexão, faz com que ele tenha mais desejo de compra e isso faz com que o ticket médio sempre aumente, né? Isso faz com que a satisfação do cliente ela também aumente sempre, né? Ele vai lá atrás do chuveiro e aí ele volta a reclamar se você não ofereceu as outras coisas que ele precisava. Mas se você oferecer, além de aumentar o ticket médio, a chance dele retornar mais vezes para outras coisas também é muito grande. Sim. É só uma reflexão, na verdade, Sim. né, em relação a isso, assim, que para mim faz muito sentido. Total sentido. Não, é total sentido. Eu tive casos, inclusive, de clientes que já vieram dar depoimento sobre isso, sabe? Olha, eu vim para comprar uma chave de fenda. E o cara saiu dali com o carrinho cheio, né? Por quê? O atendimento fez a diferença. E aí o cliente se sentiu em casa, se sentiu confortável, fez a conexão com o vendedor, né? Profissionalmente falando, a venda flui, né? E aquilo acaba surgindo e surtindo de uma forma muito natural. leve, né? Muito natural. Leve. E qual que é a recorrência? É garantida, porque como a experiência de compra foi positiva, esse cliente acaba voltando, aí depois acontece aquilo que eu falei, que acaba sendo chamado pelo nome, ele volta muitas vezes até pelo próprio vendedor, né? Porque já tem uma conexão, já tem, de certa forma, uma correlação, né? com o profissional, com o vendedor, e acaba, consequentemente aumentando o ticket médio, né? Porque ele não vai mais para comprar uma fita veda-rosca, ele acaba criando uma relação com o teu negócio. Sim, simpatiza com a E marca. lembra que eu falei que tem coisa que não tem preço? Que ele acaba virando o teu maior vendedor depois. Isso. Porque ele publica depois, ele fala da tua marca, ele vira um comercial da tua marca, né? Mas por quê? Houve toda essa conexão lá atrás que a gente comentou, que você falou também. Então isso é Fundamental. fundamental. E hoje aqui o papo foi muito interessante, agradeço, Márcio Killer, né? Eu acertei. Falamos aqui sobre varejo, estratégia, processos, né? PDV. Então foi um papo interessantíssimo. Agradeço mais uma vez também a Super Pro, que patrocinou esse episódio aqui, a loja do profissional, onde você encontra tudo em um lugar só. E se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe e até a próxima. Isso aí, não deixa de se inscrever em nosso canal também. Um forte abraço aí a todos.